Boa noite a todos. Uma alegria novamente estar aqui hoje, nessa oportunidade que a gente tem de debater, conhecer, aprender um pouco mais. E hoje, duplamente feliz, porque nós estamos aqui, primeiramente, pela primeira vez com o companheiro Arley, né? Companheiro Arley, antes de eu nascer, já estava na doutrina. Então, companheiro muito bom, que nos recebeu dentro da doutrina espírita, a gente já aprendeu muito com ele. E também com o companheiro, né, Paulo Neto de Belo Horizonte, que está aqui nos assistindo e que vai dar uma palestra logo depois sobre a mulher na Bíblia, né, um grande conhecedor da Bíblia, autor de vários livros, que veio nos prestigiar aqui hoje. Obrigado pela presença, viu, Paulo? Vai ser uma alegria assistir a sua palestra, que também vai estar disponível, igual esse estudo, no site do centro, né? O site, todas essas palestras são gravadas, estão disponíveis. E lembramos que os internautas que nos assistirem também podem fazer pergunta. Nós damos prioridade às perguntas realizadas hoje, tá? Então, quem quiser fazer, pode fazer. Nós vamos começar com o Ives, depois passar para o Arley, para a gente responder as perguntas da noite, né? E a gente vai tentar sempre ser assim, bem sucinto para responder bastante pergunta hoje, né? Vamos lá, Ives? Boa noite a todos. É sempre bom estar aqui. A pergunta que chega aqui é a seguinte: tudo que nos acontece, tudo, é para o nosso bem, não é mesmo? Moralmente, fisicamente, espiritualmente, etc. Então, não devemos ficar com repetições de pedido dos mais variados, em orações longas e que quase sempre nos desconcentram o foco da prece. Acho que devemos resumir ao máximo nossas orações na fé e no conhecimento, e não nos esquecermos de que a cada um será dado segundo as suas obras. Inevitavelmente, imutavelmente, estou equivocado? A pergunta aqui ela é interessante, mas ela precisa de alguma correção. Na pergunta 614 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta à espiritualidade o seguinte: que podemos entender por lei natural? Lei natural é a lei divina, a lei de Deus. É aquilo que indica o que o homem deve ou não fazer. O que o homem deve ou não fazer. Só é infeliz aquele que dela se afasta. E a gente precisa lembrar que a lei de Deus está dentro da consciência de cada um de nós, conforme a pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Então, para que a oração nos serve? A prece nos serve. Porque claro que a gente ainda está submetido às provas e expiações que caracterizam o nosso mundo, né? Então, às vezes, eu preciso passar por determinada dificuldade, eu preciso passar por determinado problema, a fim de que eu distraia dali determinados aprendizados. E, às vezes, eu vou me questionar, então, para que eu vou fazer minha oração, já que eu tenho que passar por isso, já que eu tenho que enfrentar essa dificuldade? Simplesmente porque a oração, ela te dá uma outra motivação no enfrentamento daquilo ali. E ela abre os canais da sua vida mental para as boas sugestões, a fim de que você possa se desvencilhar daquela dificuldade. Então, por maiores que sejam as nossas provações e as nossas expiações, a oração é esse canal em que a gente vai poder dar acesso de como nos conduzir dentro daquela dificuldade. Então, a oração ela se caracteriza por uma elevação da nossa sintonia. Então, mesmo dentro daquele quadro dificultoso que eu estou atravessando, a oração permite com que eu mantenha a sintonia elevada, não deixando me abater pela dificuldade apresentada. A dificuldade apresentada quando nos abate, ela nos desencaminha pelas trilhas da revolta, pelas trilhas da rebeldia, e a oração permite com que eu mantenha a sintonia elevada no enfrentamento daquelas dificuldades. Porque quando cai a sintonia, aí eu me afasto, né, das leis de Deus que está na minha consciência.
Então a gente tem que entender o seguinte, que toda a situação existente, elas são criadas por nós e elas têm um determinado propósito na nossa vida, no sentido evolutivo, que a gente tem que realizar aqui nesse mundo, né? E a oração, ela é indispensável, porque ela nos permite uma elevação dentro das nossas dificuldades e permite com que a espiritualidade encontre em nós acesso para nos sugestionar para o bem. E ela nos sugestiona de duas formas que a oração tem um efeito na vida da gente. De uma maneira objetiva, onde se mobilizam as circunstâncias em nosso favor, e subjetivamente, onde nos fala através da própria inspiração, nos dando equilíbrio e serenidade para o enfrentamento das nossas dificuldades. Tem até uma historinha breve, que eu vou contar aqui rapidinho, que um rico fazendeiro, ele se dirigia à cidade como ele fazia frequentemente a fim de cuidar dos seus negócios. Ele sempre passava de cavalo pelaquele caminho. E ele nunca prestara atenção numa casinha humilde que existia num desvio da margem da estrada. Certa vez ele experimentou insistente curiosidade. Quem morava ali? E ele, cedendo o impulso, se aproximou-se e, sem desmontar, ele contornou a residência, olhou por entre a janela e percebeu uma garotinha de aproximadamente 9 anos de idade, com as mãos postas, ajoelhadas, com os olhos lacrimejantes. E ele perguntou: o que faz você aí, minha filha? Ela disse: estou orando a Deus, pedindo socorro. Meu pai morreu, minha mãe está doente, meus 3 irmãos têm fome. E ele: que bobagem, minha filha, o céu não ajuda ninguém, a gente tem que se virar sozinho. Embora ele fosse irreverente, um tanto rude, ele tinha bom coração. E ele se compadeceu, entregou uma quantia de dinheiro para a menina: toma, vai comprar remédio para a mamãe e comida para os seus irmãos. E esqueça a oração. E, antes de completar 200 metros, ele decidiu voltar para ver se a sua recomendação estava sendo seguida. E, para sua surpresa, a pequena devota continuava de joelho. E ele: ora essa, menina, já não te expliquei que não adianta pedir? Falou assim: não estou mais pedindo, estou apenas agradecendo. Pedi a Deus e Ele me enviou o Senhor. Então, a oração, ela tem um caráter objetivo na vida da gente, em que ela mobiliza as circunstâncias em nosso favor. Então, abrir mão da oração a título de que a gente tem que passar por determinadas dificuldades, é fechar o canal de acesso em que a espiritualidade pode nos auxiliar. Então, a gente tem que passar pelas nossas provas, a gente tem que passar pelas nossas expiações, mas a oração, ela é a ferramenta própria no bom enfrentamento de tudo isso aí. Boa noite aos companheiros. A pergunta que é feita aqui é: sentir medo, pânico em algum momento, né, na vida é falta de fé? Não. Faz parte de qualquer ser humano ter medo, receio. Por quê? A questão do indivíduo que é muito ousado, ele perde até a questão do equilíbrio da própria segurança da vida. Eu sou homeopata e a gente vê bastante pessoas que às vezes entram dentro do consultório da gente, pessoas que gostam de subir em lugares altos, se arriscarem. É necessário que tenha pessoas desse jeito, porque senão fica difícil, às vezes, essa ousadia, até o progresso da humanidade. É necessário, em todos os ângulos, que isso aconteça. Aquele que é mais tranquilo, aquele que tem mais ousadia. Mas a gente, lembrando Aristóteles, ele sempre falava o seguinte: entre um indivíduo ser covarde, né, e não enfrentar de forma nenhuma, fugir, ter pânico, ter medo, e o ousado, é melhor que fique no meio, né, o caminho do meio, porque faz parte da questão do equilíbrio a gente testar e aprender isso aí. Agora a questão é o seguinte: notamos que está acontecendo de uma maneira muito intensa a síndrome do pânico.
A quantidade de pessoas que aparecem pedindo socorro em relação a isso, a pessoa às vezes tem medo de sair na porta da rua. Não é? Isso acontece bastante. Recomendo para essas pessoas que tenham medo constante, procure a doutrina espírita. Conheça mais sobre a doutrina, que ela vai mostrar, vai abrir o leque mental e ela vai perceber que não é tanto assim que a pessoa tem. Às vezes é o desconhecido que traz medo. A insegurança é devido à falta de conhecimento daquilo que vai enfrentar, né? E também medicações é importante, sim, principalmente puxando a sardinha para o meu lado. A homeopatia é muito importante e ajuda tremendamente. Chico Xavier, Divaldo Franco, Bezerra de Menezes eram todos homeopatas. E Hahnemann, um dos codificadores da doutrina espírita, está lá, né? Ele é o pai da homeopatia, ele também é um dos codificadores e defensores desta ciência maravilhosa que a doutrina espírita acolheu nos seus primórdios, né? Dentro da área da caridade. A primeira vez quando eu cheguei dentro da casa espírita, encontrei com homeopatas médicos, homeopatas desencarnados, e a gente também fazia até esse receituário, tendo intermediário deles. Bom, a questão do medo, vemos também que é a falta de conhecimento das coisas. Procure se informar mais e procure também um profissional da área, que seria importante. E a doutrina espírita também, que vai nos revelar, vai nos abrir o campo visual e nos dar mais segurança na vida. Muito bom. Já falei para o Sérgio, né, Sérgio? Daqui uns dias nós vamos ter que transferir o perguntas e respostas para o salão, porque já não está cabendo aqui no auditório. Uma pergunta dirigida a mim, eu agradeço. Foi dito aqui, aquele que nunca atirou com uma mulher, que atire a primeira pedra. Aí ele colocou aqui, entre aspas, ficou com uma mulher. Eu citei você, viu, Paulo? No estudo da semana passada, e ele brincou aqui colocando entre aspas. Ele quis dizer fisicamente ou mentalmente? Ele, Jesus. Sabemos que o sexo é iniciado primeiramente e completado mentalmente. Ou melhor, o sexo é feito mais ou menos mentalmente? Tanto interrogação. Aquele que desejar a mulher do seu irmão já cometeu adultério com ela no seu coração? Aí ele põe adultério, duas exclamação, mandamento, isso é um mandamento. Então o que acontece? Jesus, na nossa interpretação, ele ia fundo, ele ia muito profundo na alma do ser humano. Ele era o maior psicólogo que já houve, o maior terapeuta que já houve. Então, ao nosso entender, ele falava em essência, é o mais profundo do ser humano possível. Quando ele falava, por exemplo, aqui, que aquele que simplesmente pensar no adultério já o cometeu, é porque ele sabia e estava falando da condição espiritual daquele espírito, do nível evolutivo dele, porque só faltou oportunidade. Vocês concordam? Ele não cometeu adultério porque não teve a oportunidade. Porque se ele pensou na cabeça, se tiver a oportunidade, ele faz. Então Jesus falava do nível evolutivo. Se naquele nível evolutivo ele é capaz de cometer adultério, mesmo não tendo oportunidade, ele está na faixa vibratória daqueles espíritos capazes de cometer adultério, capazes de cometer uma traição, capaz de romper o compromisso com alguém. Então, é a faixa vibratória que Jesus se refere, e não ao fato em si, porque o fato pode até não acontecer, mas isso não mudou a faixa vibratória. Agora, se aquele espírito realmente evolui
e ele deixa de pensar ou vibrar isso, ele deixa de ter frequência no adultério, quer dizer, isso não passa pela cabeça dele, ele não permite esse tipo de pensamento, ele nunca se acha capaz de fazer tal ato, ele vai se libertando disso. E a partir do momento que ele se liberta disso, ele já é aquele que não cai nas armadilhas do lobo, não é? Tem uma fala dele que fala assim, quem cai em armadilha de lobo é lobo. Ele deixa de ser lobo. Então ele já não pensa nisso, porque tudo origina no pensamento, no espírito. Então, essencialmente, Jesus buscava esse conhecimento profundo da natureza humana. Por isso que as palavras dele valeram naquela época, foram fortes naquela época, e é forte até hoje, porque ele fala dessa essência humana que não muda, né? E nisso, um complemento da resposta do Ives, a prece também deve ser essência. Naquilo que ele falou de elevação de pensamento, não precisa ser só palavras. Eu queria lembrar algumas preces aqui que me emocionaram muito, que foram feitas na forma de música. Em vez de fazer a prece, tocava um violão lindíssimo e elevava nosso pensamento. Porque nós não devemos transformar a prece em ritual. Se a prece virar um ritual, né, vai ser igual a prece que Jesus criticava na época dele. Porque Jesus também criticava a oração lá dos fariseus, que oravam em voz alta, para aparecer, para mostrar para os outros, né? Ou alguns que oram alto, como se Deus não tivesse ouvido para ouvir, ou que repetem 1000 vezes, né? Repetindo a mesma coisa. Deus vai entender na primeira vez também, não precisa ficar repetindo. Então, o que vale? O sentimento. E aí os espíritos nos dizem que existe a prece, por exemplo, no trabalho. A gente pode transformar o nosso trabalho numa prece. A prece só em pensamento, em sentimento. A prece na música, né? E a prece também para ajudar no medo. Quem no momento do medo, fazer a prece e se ligar aos amigos espirituais para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Pergunta é a seguinte: a carência emocional perante as pessoas tem cura, sem haver a dependência delas? Pois, analisando minha vida, percebi que isso pode ter sido gerado na infância. Mas penso que não devo culpar a ninguém por isso. E hoje, com a minha família, esposa e filhos, eles também dependem de mim emocionalmente. É certo que Joana de Ângeles, em um de seus textos, diz que quando se sentires desamado, ame ainda mais, no livro Amor, Imbatível Amor. Joana de Ângeles está certa, sim. Agora, essa carência emocional aqui, de certa forma, todos nós somos um pouco, né, ou muito carentes aí emocionalmente. O problema é que a carência exacerbada, ela chega a um certo nível em que ela passa a ser destrutiva, porque a gente passa a abrir mão da nossa autonomia emocional em prol das pessoas. Isso que é a carência emotiva. Quando eu abro mão da minha autonomia emocional perante as pessoas, né, pelo senso de vazio, né, pelo senso de vazio mesmo existencial. Agora, Jesus, ele nos dá uma dica muito importante. Ele fala o seguinte: amai ao próximo. Aí todo mundo já pensa no outro, mas ele joga de novo para nós, como a nós mesmos. O que é amar a nós mesmos? É reconhecer o nosso valor. Quando a gente passa a reconhecer o nosso valor, né, aí a gente começa a estabelecer outro tipo de relação com as pessoas. Mas é preciso a gente reconhecer o nosso valor, dar valor para a minha personalidade. Porque você ser carente a esse nível destrutivo é você abrir mão da sua personalidade, é você abrir mão daquilo que você é, né, e em prol dos semelhantes, né? Esse em prol dos semelhantes, ele deve ser de uma maneira bem conduzida, para que a gente possa não nos autodestruir nas nossas relações.
Qual é esse valor que eu tenho que atribuir a mim mesmo no amar a mim próprio? É me reconhecer como um filho de Deus. Me reconhecer ali com um DNA da providência divina. Jesus ele fala, vós sois deuses. Olha a dose de autoestima que ele está jogando para nós. Jesus ele fala, vós sois deuses, né? Vós sois a luz do mundo, né? Vós sois o sal da terra. Ou seja, só, vamos dizer assim, aumentando a nossa bola ali, para que justamente a gente aprenda a nos amar dentro das nossas dificuldades, dentro das nossas imperfeições, e a partir desse amar a mim mesmo, eu possa me estender ao outro com sabedoria. Agora, o problema é que a gente, com as nossas carências, a gente abre mão da nossa personalidade e a gente busca a aceitação dos outros constantemente. E nesse buscar aceitação, eu começo a perder a minha autonomia. O que o outro vai pensar de mim, né? E a gente passa a querer agradar a todo mundo, justamente para a gente tentar preencher aquele vazio. Só que isso é abrir mão da nossa autonomia, como a gente já disse. Então, a gente ter personalidade, a gente amar nós mesmos ali no cultivo dos bons sentimentos, a gente começa a estabelecer um outro tipo de relação. E esse trabalho, ele só vai se dar sozinho em nós, conosco mesmo, né? A partir do momento em que a gente vivencie bem a nossa solidão, ou seja, na convivência comigo mesmo, eu me sinta bem, para que eu possa estabelecer uma boa relação com os outros. Agora, quando eu não me sinto bem com a minha própria presença, e eu já vou explicar isso daqui, é porque aí eu dificilmente vou estabelecer relações saudáveis, porque eu não estou bem comigo mesmo. Eu costumo até dizer, porque vira e mexe chega pergunta desse tipo aqui, uma frase do Jean-Paul Sartre, né, do filósofo, que ele fala o seguinte, quando você está sozinho e sente tédio, cuidado, é que você está numa péssima companhia. Então, o tédio, quando a gente fica entediado de nós mesmos, da nossa própria companhia, é um mau sinal. E todo aquele que é carente, ele, vamos dizer assim, ele vai abaixando o critério na seleção das suas relações. Porque ele está querente, então ele está querendo a todo custo preencher o seu vazio, né? E isso aí a gente acaba debilitando a nossa sintonia, que a gente citou na resposta anterior, e a gente acaba nos fragilizando com isso. Então, primeiramente, é a gente se sentir bem conosco mesmos, sozinhos. Mas eu não estou querendo incentivar aqui a solidão. Eu estou falando de um trabalho que é solitário e que não depende de ninguém. Por exemplo, a nossa felicidade, as nossas alegrias dependem de nós, não depende de ninguém. Depende das nossas construções íntimas, né? Depende eu lidar bem com a minha própria solidão. Não no sentido de eu me tornar solitário, tá? Trabalho com a minha solidão não significa que eu vou me tornar uma pessoa solitária, mas eu vou ganhar uma unicidade em mim mesmo, uma autonomia, a fim de que eu possa melhor me relacionar, né? Lidando bem com as minhas carências, lidando bem com os meus pensamentos e com meus impulsos principalmente, né? Então, quando se sentires desamado, ame ainda mais. Joana de Ângeles, nesse livro aqui, está certo. Porque às vezes a gente espera demais do outro, e isso é um erro, né? Então, assim, pelo fato que a gente se sente desamado, é porque a gente está esperando demasiadamente do outro. A gente vai colocando muitas expectativas e muitas vezes a gente pode ser frustrado nessas expectativas. Quando Joana de Ângeles diz ame ainda mais, é porque só ama aquele que tem abundância. Aquele que tem abundância, ele é capaz de amar, porque ele está bem preenchido. Então, ele é um doador. O carente, ele está a todo custo querendo se ali receber. Agora, aquele que ama é porque ele já tem demais, e ele já tem dentro de si os bons sentimentos trabalhados, então ele é capaz de doar. Só que é um exercício tudo isso aí, tá, gente? É um exercício. Nós temos uma pergunta aqui, com referente à questão física mesmo, de dor. Sinto uma dor muito forte no meu útero desde os 10 anos de idade. Estou com 42 anos e a dor persiste. Já fiz vários tratamentos,
Olha aqui, já fez vários tratamentos e não adiantou. Será que estou quitando algum erro de vida passada? Olha, eu vou responder dentro da área profissional da gente. Primeiramente, dentro da visão de homeopatia, não existe doença, existe o doente. No geral, a medicina que nós temos aí, ela age no efeito, na causa não. Ela dá a medicação, um paliativo, que às vezes pode até entorpecer e sumir o sintoma. Mas o que é que provoca a doença? É um estado emocional desequilibrado que produz o efeito que é a doença, que a gente conhece. Só para vocês terem uma ideia, a pessoa que tem mágoa guardada constantemente, tempos a fio, garanto para vocês que vai dar câncer. Tá? É característica do indivíduo que tem câncer. Converse com a pessoa para vocês que tem isso. É o estado mental emocional que vai trazer a doença X ou Y. Aonde que se deve ser tratado? Evidentemente, se já está manifestando no próprio corpo físico, haverá necessidade, então, de quê? De intervenção física. Mas se a pessoa já tem essa dor e há 42 anos persiste, nenhum medicamento consegue resolver o problema, a homeopatia fala o seguinte: é necessário que se faça uma anamnese e olhar qual que é o estado emocional mental que provoca e sustenta essa dor. Pode ser alguma carência, alguma autopunição de alguma coisa que a pessoa fez, e ali está concentrada no útero, alguma coisa ligada à vida, à geração de alguma coisa. É uma autopunição. Não existe um carrasco mais carrasco para nós do que a gente mesmo. É impressionante. Por isso que, falando do amor, é necessário que a gente tenha. Gente, não existe remédio mais importante e mais eficiente do que o amor. Jesus veio trazer o remédio total da cura do ser humano, o amor. Quando o indivíduo começa a entender isso e amar-se, ele passa a doar isso. Isso é estado de saúde, de equilíbrio total. Por isso que ele é médico das almas e veio trazer o amor. Garanto para vocês que o remédio que existe máximo para o ser humano, para qualquer tipo de doença, é o amor. Inclusive, eu consegui fabricar uma medicação baseada na água fluidificada, baseada nas vibrações de amor. E, às vezes, certas pessoas que tomam essa medicação sentem paz, tranquilidade. Teve pessoas que não dormiam vários dias, tomaram alguma medicação nesse sentido, dessa que eu estou contando para vocês, dormiram 1 dia e meio. Para vocês terem uma ideia. Então, olha aqui, só para ter uma ideia para vocês. Amor, medicação principal, amor. Não estou brincando. A primeira coisa que a gente ensina dentro até de um consultório é a pessoa ter amor por si e por tudo. Ela começa a ficar em paz e tira a vibração que sustenta a doença. Tá? É interessante, pensem nisso para vocês verem. Procure o amor e amar-se, primeiramente. Tá? Então, essa companheira que está com um problema de útero, já que procurou um profissional, não tenha, procure um profissional de homeopatia. Lá vai eu falando sobre a questão. Aqui dentro da casa, é porque eu estou falando muito, porque aqui a casa atende com homeopatia também. Existem professores aqui que eu conheço de homeopatia, formados pela Universidade Federal de Viçosa, que estão aqui dentro, trabalhando homeopatia aqui. Tá?
Então, eles sabem, vão fazer a anamnese, vão ver qual que é o sintoma emocional que está provocando isso e trabalhar a cabeça das pessoas nesse sentido. Ok? Já pensou se inventasse a pílula do amor? Né? O amor, então, tem que ser sentimento, tem que ser, como na pergunta, né? Pensamento, ação, vibração, frequência. E só um comentário na questão, o espírita tem essa tendência, né? Todo problema é de vida passada, é karma, né? O espiritismo nem a palavra karma tem, mas aí trouxeram essa palavra oriental para o nosso meio. O espiritismo fala em causas e consequências, né? Ou ações e reações, que é uma coisa lógica e que realmente acontece. Mas a gente não tem que pensar que tudo vem de outra vida, não. Né? Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, fala que a maioria dos nossos sofrimentos tem as causas nesta vida e não em outras. Igual o Arley falou muito aqui, nas próprias emoções desequilibradas podem surgir uma gama de doenças. E é muito difícil a gente receber uma pergunta assim e fazer, por exemplo, toda essa anamnese, que deve ser demorada, que deve, né, ter todo um processo ali. E a casa realmente tem um atendimento aí, fluidoterápico, de passes, de homeopatia, gratuito, né? Não é se cobrado nada, que as pessoas podem procurar para ver, quem sabe, né, ter um alívio, né, desses problemas. Sobre essa questão da Vai levar 8 transformação. segundos. Sobre a questão dessa transformação, interessante que, se não houver mudança de pensamento comportamental e mental, não adianta nada, nenhuma medicação vai resolver o problema definitivo. A mudança é interior, mental. Tem que se fazer isso. Tem que dar uma guinada mesmo, total. O comportamento é assim, então tem que mudar completamente ao contrário. Não tem outra forma. É possível lembrar de vida passada naturalmente ou estou equivocada? Não está equivocada, é possível sim. Né? E nós temos vários exemplos aí. Desde a antiguidade, narrado para a gente que Pitágoras, por exemplo, andando, ele conhecia suas vidas passadas, andando na rua ele viu um escudo e falou para os discípulos dele, esse escudo eu usei numa vida passada minha que eu fui guerreiro. Então ele lembrava. Chico Xavier lembrava de várias vidas dele. E ele chegou a contar isso para muita gente. Né? Paulo tem até um estudo comparativo das vidas de Chico Xavier. Então, o que acontece? Ele lembrava naturalmente, ele não fez regressão de memória para lembrar. Ele ia alcançando isso. Então, é natural, a partir do momento de uma certa evolução espiritual, que essas lembranças vão surgindo. E eu penso que elas vão surgir a partir do momento que a gente tenha condição moral de suportar o mal que a gente fez, de conscientemente suportar. Porque, sem procurar, assim, como é que fala? Navegar na maionese, né? Viajar na maionese, se a gente vê o tanto que a gente hoje ainda comete coisas erradas, imaginar na história da humanidade, não vamos muito longe, não, vamos só até na Idade Média, né? Porque vocês acham que foi índio aqui no Brasil? Duvido muito. Estava lá na Europa, na Idade Média, provavelmente. E o tanto de horrores que a gente sabe que acontecia, a gente estava lá. A gente imagina, não, fui rei, fui príncipe, princesa. Não é bom nem falar, né? O que a gente pode ter sido, né? Nessa questão toda. Então, assim, a partir do momento que a gente tem a condição espiritual de suportar
as coisas ruins que nós fizemos, sem isso nos prejudicar, eu acredito que os próprios espíritos superiores vão nos ajudar a lembrar de outras vidas, a partir do momento que isso foi importante, necessário para nós. Por isso que eu não me preocupo muito em fazer regressão, em procurar saber o que eu fui, sabe? Porque o pouco que me contaram e o pouco que eu já descobri por mim mesmo, eu sei que eu tenho que aprender muito, que eu tenho que exercitar muito bem a frequência no bem, sabe? Para não errar tanto, para combater dentro de mim a vaidade, para combater o orgulho, né? Eu tenho que trabalhar muito ainda a caridade, a humildade, como a maioria de nós. Nós estamos tudo no mesmo barco. Aqui não tem nenhum Francisco de Assis, né? Uma Joana de Ângeles. Está todo mundo aqui mais ou menos ali no chão de fábrica, né? Nós estamos todo mundo trabalhando aqui nessa construção interior. E que é muito difícil, gente, né? É muito difícil. A gente trabalhar fisicamente é uma coisa fácil. Agora, a gente trabalhar sentimentalmente para remover um vício nosso, principalmente um vício que vem de várias vidas, não é apenas numa vida, ou se for na vida inteira lutando contra aquilo. Aquilo irrompe ainda, está assim, um nível quase que instintivo. Foi muito tempo fazendo aquilo. A repetição se torna hábito, e o hábito é difícil de tirar. E se isso acontece no físico, em hábito físico, por exemplo, escovar um dente, imagina num hábito mental da nossa cabeça, né? Por exemplo, quem vem muito tempo se achando, né, tendo vaidade, se achando superior aos outros, até ele mudar essa frequência e imaginar-se irmão de todos. Imagina alguém que tem um preconceito muito acirrado, ele eliminar isso do coração. É como se fosse uma montanha cristalizada e que a gente tem que ir lá vagarosamente, com uma pá, né, muito boa, muito apontada, e ir devagarinho removendo aquele entulho que acumulou durante várias vidas. Então não é uma coisa fácil, sabe? Por isso que a gente tem que esperar naturalmente essa oportunidade. E quando for chegado o tempo, a gente vai lembrar, tranquilamente. Tá? Se não aqui, nessa vida, com certeza no mundo espiritual a gente vai lembrar. Então não precisa ficar ansioso com isso, não. Quando chegar o momento de lembrar, a gente vai lembrar. Bom, e só um acréscimo aí, Jomar. É claro que existem as dificuldades da gente trabalhar as nossas imperfeições. Mas isso a gente não pode cair no equívoco também de postergar, de deixar para depois muito trabalho que nos cabe hoje fazer. Porque às vezes a gente acaba gerando um desculpismo para justificar determinados comportamentos que a gente já poderia ter superado. Então é fugir dos extremos nesse trabalho de autoconhecimento que a gente deve efetuar. Lá na pergunta 909 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta à espiritualidade o seguinte: para vencer uma má tendência, basta o homem apenas com seu esforço ele consegue? É mais ou menos assim. Para que ele possa vencer uma má tendência, somente com esforço ele consegue vencer? E a espiritualidade responde que sim, e muitas vezes pouco esforço. Sim, e muitas vezes pouco esforço. O que lhes falta geralmente é a vontade. E a espiritualidade completa com um desabafo. Quão poucos de vós se esforçam verdadeiramente? Então aí a gente fazendo uma associação com a fala de Allan Kardec, né, que se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço de domar suas inclinações infelizes, se esforçar não é fácil não. Porque às vezes a gente gera mecanismo psicológico e a gente acha que está se esforçando. E às vezes a gente pode ir mais, né? A gente pode se esforçar um pouco mais para abandonar as nossas tendências. Então, nem tanto lá, querendo virar Francisco de Assis para a noite do dia,
mas também não justificando toda a mazela, toda a imperfeição, atribuindo a um momento evolutivo específico, né? Geralmente quem começa na doutrina espírita como eu, e começa a se maravilhar com o manancial de conteúdo, né, às vezes acha que quer virar Francisco de Assis na noite por dia. Eu, há uns anos atrás, quando eu comecei a tomar conhecimento, que eu li Nosso Lar lá primeiramente, aquilo foi fazendo tanto sentido para mim, que na época eu parei de comer carne, eu parei de fazer isso, parei de fazer aquilo, e eu vi que não é bem por aí, né? Eu vi que eu não fui dando conta. Então, ou seja, eu saí de um extremo para encontrar um equilíbrio aí, né? Não passei a justificar minhas imperfeições, mas passei a encontrar uma equação própria e saudável nesse trabalho aí. Pergunta que nos chega é o seguinte: como se dará a transição planetária, uma vez que temos espíritos em vários estágios de evolução no planeta? Como em países como a Suécia, por exemplo, já se encontra em um estágio mais elevado. Em outras partes, espíritos em fase evolutiva quase primitiva. A gente tem que considerar primeiro o seguinte: moral elevada não tem muita coisa a ver com civilidade, não. Às vezes eles têm lá mais civilidade, mais respeito às regras. Mas se trata assim daquilo que a gente carrega interiormente. É claro que, de certa forma, né, a transformação moral acaba refletindo na nossa vida social. Mas não quer dizer que a Suécia é moralmente mais elevada que outros países, não, né? Isso aí não tem nada a ver. Existe uma questão de cultura, uma questão histórica também, que a gente tem que analisar todos esse tipo de comportamento aí. Agora, como se dará a transição planetária? Quando os espíritos do planeta se renovarem. Porque a gente às vezes confunde que o mundo está entrando no mundo de regeneração. E a gente logo pensa que será uma mudança exterior abrupta, assim, que vai acontecer de uma noite para o dia e que todo mundo vai se tornar bonzinho. Não. O tempo na espiritualidade ele é considerado de uma maneira diferente que o nosso tempo. Então, quando fala que a gente está num momento de transição, o que é um momento de transição perante a eternidade? Então, para a espiritualidade, uma transição pode estar representando aí 200, 300 anos, que é uma fração de tempo muito curta em se tratando de espiritualidade, de mecanismos da providência divina. Então, assim, o mundo de regeneração ele vai acontecer quando os espíritos se renovarem em sua maioria. Até falam assim, quando o mal não vai existir? Não é quando o mal não vai existir, mas é quando o bem vai preponderar. E que a gente vai deixar a nossa omissão de lado. Porque o problema também está muito na nossa indiferença, né, perante aos acontecimentos do mundo. Quando a gente parar de ser indiferente e nos mostrarmos ali atuante nos bons propósitos, a gente já vai estar construindo esse mundo de regeneração, que quando se espalhar nos mais diferentes corações, vai se tornar uma característica do nosso mundo. O que define, o que classifica um mundo? Mundo primitivo, mundo de provas e expiações, mundo feliz, mundos celestiais, nessas categorias aí. É justamente pela psicosfera do planeta. Vou explicar rapidamente. A gente não tem atmosfera, que são compostas de gases que nos protegem? Psicosfera é a emanação mental de uma população que se cria também dentro de um planeta. Então, quando a emanação mental da maioria dos habitantes do planeta for uma emanação boa, a gente vai gerar, por consequência, uma psicosfera boa. E aí vai classificar sendo um mundo de regeneração, ou um mundo feliz. Pela qualidade dos pensamentos e dos sentimentos dos habitantes que estiverem aqui, né? E nesse sentido aí, essa transição aí pode levar 100, 200 anos, que é uma fração de tempo relativamente muito curta, em se tratando dos destinos dos destinos evolutivos e divinos que a gente ainda tem por percorrer daqui para frente. Nós temos aqui uma pergunta. Geralmente, quando as pessoas morrem, é feito o velório e depois leva o corpo para a igreja, cumprindo um ritual antes do enterro.
este ritual é importante para o espírito? Ou alguém pode ser enterrado sem qualquer ritual, sem prejuízo para o espírito? Olha, o espírito não é enterrado, o que é enterrado é o corpo, é a veste da pessoa, né? Não tem nada a ver com o que sobrevive, que é o espírito. Olha, uma coisa interessante, eu trabalhei durante 38 anos dentro da área mediúnica de desobsessão, como doutrinador da reunião. E posso afirmar para vocês uma grande quantidade enorme de pessoas que manifestaram durante todos esses anos aí, sem saberem que estava desencarnado. É impressionante a quantidade de pessoas que passaram pelo fenômeno do desencarne e não perceberam. Graças a Deus, né? Agora, olha, isso é uma bênção que existe. Eu lembro de casos de espíritos desencarnados que chegaram dentro da reunião e o médium vidente olhando e a gente buscando mais informações, o que estava acontecendo com aquele espírito. Ele chegou e disse o seguinte: olha, eu estava dirigindo uma Kombi, estava cheio de pessoas, passei numa ponte muito estreita e caímos dentro da água. O único que conseguiu sair lá de dentro foi eu. O restante desceram o rio abaixo, empurrado pela correnteza. E interessante que o médium vidente falou: Arley, aqui está todo molhado, está todo encharcado aqui, está água para todo lado. Ele conservou essa visão que ele estava molhado, mas o único que desencarnou conforme o que foi nos passado pelos os mentores da reunião foi ele. Ele não sabia. Simplesmente o que nós falamos? Não, vem cá, nós vamos te ajudar, vamos trocar roupa, vem cá, nós vamos lá buscar o pessoal que está lá, vamos procurar as pessoas, vamos dar socorro a quem caiu dentro da água. Mas era o único que tinha desencarnado, era ele. As pessoas não percebem. Tá? Em questão de velório, eu lembro, olha, nós não sabemos comportar dentro de velório. É impressionante. Nós falamos de tudo, tá? Sobre lá dentro de um lugar que não deveria ser desse jeito. Bom, eu vou encerrar por aqui, porque já me deram o ultimato, encerre. Da próxima vez a gente poderá voltar no mesmo assunto, né, sobre isso aí. Temos um minuto. Na verdade, é o seguinte: quem quiser saber mais sobre o velório, tem uma palestra do Sérgio Bebiano na internet sobre o velório. É só entrar no site, procurar, que vai achar. Tem mais uma pergunta aqui sobre a carne vermelha, que a gente vai deixar para responder mais, porque é uma pergunta complicada, não dá para responder em um minuto. Porém, quem perguntou, pode procurar o Ives. O Ives é especialista em carne. Aí ele responde, né, individualmente, e semana que vem a gente responde ela assim com mais tranquilidade. Gente, muito obrigado, tá? E boa noite a todos.